eu quero que você abra aí na sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Carta de Paulo aos irmãos que moravam na Galácia. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O tema de nossa mensagem de hoje é a cruz de Cristo, da bênção, aliás, da maldição à bênção. A cruz de Cristo, da maldição para a bênção. Amém? Vamos ler aí, abre a sua Bíblia, dá um tempinho para você encontrar aí na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito ou amaldiçoado todo aquele que for pendurado no madeiro. Para nós entender, madeiro é madeira, e esta madeira, pendurado na madeira, pendurado na cruz. Todo aquele que for pendurado numa cruz é maldito, amaldiçoado. Por isso o tema desta mensagem, da maldição à bênção. A maldição que se tornou bênção. Através da cruz de Cristo. Graças a Deus. No momento da crucificação de Jesus, lembra da cena bíblica? Que junto com Jesus foram crucificados dois malfeitores. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Dois malfeitores. Dois condenados à morte. Dois sentenciados à morte para exemplo de todo o povo. A cruz era uma demonstração pública de total desonra, de total exposição ao vexame de quem nela morria, para exemplo aos demais, para não incorrerem nos mesmos crimes, para não fazer os mesmos crimes. Era uma maneira de coagir o povo em geral. A cruz, morrer numa cruz, era a pior morte, uma morte horrível, pública, visível, de quem quer que passasse. De quem quer que passasse. Os romanos faziam muito operavam muito esse tipo de morte. Para quê? Demonstrar a força do Império Romano contra aqueles que se opunham ao seu governo. Então na cruz eram pendurados, eram pregados, e morriam nesta cruz os malfeitores, os criminosos de crimes horríveis. E aí eu pergunto, qual crime tinha Jesus? Por qual crime Jesus foi condenado a uma cruz? Por qual crime horrível? Por qual erro horrível? Perante os homens, não tinha justificativa. Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não teve crime nenhum. Porém, perante Deus, havia crime sim. Uau! Então Jesus é criminoso? Calma lá. Não. Jesus, aqui diz na palavra, ele se fez maldição por nós. Ou seja, naquela cruz, a cruz era para pecadores criminosos. E nós, eu e você, nós somos pecadores. Irmão Fernando, não, eu sou bonzinho, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal das pessoas. A nossa misericórdia, a nossa justificação é nada diante de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho a morrer por nós numa cruz para nos salvar da escravidão do pecado que nós cometemos sim.
Nós somos pecadores, sim. E aí, quando nós reconhecemos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nós somos pecadores, é o primeiro passo para a salvação da nossa alma. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que precisamos receber a absolvição de nossos pecados. Então Cristo, ele se fez maldição no nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. A palavra de Deus vai nos dizer que a cruz é um símbolo de humilhação máxima. Eu quero ler com vocês uma palavra que está em Filipenses 2, do 5 ao 8. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, se humilhando na forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou. Jesus, ele se fez homem como um de nós, para como um de nós morrer em nosso lugar, não tendo pecado algum, ou seja, levando sobre ele a culpa de nossos pecados. Jesus levou sobre ele a culpa dos teus e dos meus pecados. Por isso que nós falamos que Jesus fez um sacrifício substitutivo, em substituição, no nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é morte. O pecado gera morte. O que é morte, Fernando? Morte espiritual, a morte que se fala aqui, a morte espiritual pelo pecado, é afastamento de Deus. O pecado afasta o ser humano de Deus. O ser humano pecador é afastado de Deus. Adão e Eva pecaram e afastados foram de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado. Então a cruz de Jesus é um símbolo de maldição. A cruz significa uma sentença de morte. A cruz, para Cristo, foi sacrifício. A cruz de Cristo foi penosa. E eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo 53, e aqui eu fiz uma alteração colocando Jesus e colocando cruz. Você vai observar na leitura. Colocando Jesus e cruz. Isaías 53 fala do sacrifício de Jesus. Isaías, quase 600 anos antes de Cristo, ele profetizou como seria a morte de Cristo e para que Jesus morreria em uma cruz. Eu quero ler com você, preste atenção. Jesus era desprezado e o mais indigno entre os homens. Jesus era homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, Jesus era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si, na cruz, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si na cruz. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus foi ferido na cruz pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus na cruz. E pelas suas pisaduras, Jesus na cruz nos sarou. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus, na cruz, a iniquidade de nós todos. Jesus foi oprimido, mas não abriu a boca.
Como um cordeiro, Jesus foi levado ao matadouro na cruz. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes na cruz, e pela transgressão do meu povo foi Jesus atingido. E puseram a sepultura de Jesus com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo na cruz, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma na cruz, Jesus verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, Jesus, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si na cruz. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte na cruz. Jesus foi contado com os transgressores, mas Jesus levou sobre si na cruz o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53 fala do sacrifício de Jesus. E qual a causa desse sacrifício? Em substituição, em melhor, a pagar o preço da condenação nossa sobre ele, de nossos pecados, de nossos erros. E por falar em pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. E em relação às coisas de Deus, é desobedecer a Deus. Pecado é desobedecer a Deus. Paulo, ele fala: enquanto eu não conhecia a lei, enquanto eu não conhecia as escrituras, eu estava tudo bem. Mas depois que eu vi as escrituras e conheci a sentença que havia sobre mim, vi que eu era um pecador e que estava morto nos pecados. O pecado gera morte. E a consciência do pecado, a consciência da palavra, nos faz ver que somos pecadores. Nos faz ver que nós erramos sim. Mas como saber, irmão Fernando, o que é certo e o que é errado? O que é certo e o que é errado, você e eu temos na Bíblia. Jesus disse, na oração dele, intercessória pelos seus discípulos, em João capítulo 17, que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Então, foi a esta cruz, a este sacrifício, a esta morte horrível, que Deus, o Pai, entregou o seu Filho para nela morrer. Lembramos que Jesus, ele não foi obrigado à cruz. Ele foi voluntariamente à cruz. O Pai, Deus Pai, entregou o seu Filho, o que tinha de melhor, para morrer em meu e em seu lugar numa cruz. Por isso que Jesus fala: quem crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê em mim já está condenado. Assim é o plano de Deus para toda a humanidade. Isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não depende de uma filosofia, de um entendimento, de uma religião. Se trata do Criador de todas as coisas, se trata do seu Filho amado Jesus, se trata do sacrifício de Jesus numa cruz por todo o ser humano, de todos os tempos. Sabendo que o ser humano, a raça humana, se desviou de Deus lá em Adão. Herdamos este pecado, essa inclinação ao pecado e a sentença de morte por conseguinte. Quando nascemos desta carne, e nessa carne nós pecamos, mas aí precisamos receber a salvação desses pecados como? Em alguém morrendo, derramando seu sangue no nosso lugar.
Então Cristo é aquele que, através da sua cruz, veio nos ligar novamente com Deus. Ligar a raça humana com Deus. E aí, eu abro um parênteses. A raça humana, ou seja, o ser humano, que o aceitar. Que entender isso que estamos falando nesta noite, que existiu um sacrifício, que realmente aconteceu, e qual é o motivo, se eu entendo isso de verdade, eu sou constrangido, você é constrangido a tomar uma posição com Deus, dizer, Deus, eu aceito isso que o Senhor fez por mim, por amor, e entrego a minha vida para Ti. Te aceito como meu Senhor e Salvador para sempre na minha vida, e quero viver contigo. Todos nós, eu creio que a maioria, ou todos nós, se perguntado, você quer ir para o céu ou ir para o inferno? A pessoa vai dizer, eu quero ir para o céu. Agora, como você vai para o céu? Ah, é só ser bonzinho, é só não fazer coisas erradas, eu vou para o céu. Não. Existe um caminho que nos leva até Deus. Esse caminho passa obrigatoriamente pela cruz de Cristo, pelo sacrifício dele. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Existe um só caminho que nos leva a Deus. E esse caminho tem nome. É o Senhor Jesus Cristo, Salvador. Só Ele é que faz a ponte, a ligação da humanidade com Deus novamente. Aqueles que o aceitarem. Ou seja, aceitar a Cristo é uma escolha. E você que está me ouvindo e vendo, você tem uma escolha de fazer ou não fazer uma aliança com Deus e dizer, Deus, muda a minha vida. Salva-me. Livra-me dos meus pecados, que eu quero ir morar contigo no céu. João 3, 14 a 17 diz assim, Jesus falando, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus ofereceu o seu Filho, Jesus unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para toda pessoa que acreditar em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O nome Jesus significa Salvador. Jesus veio para salvar a quem? A mim e a você, a todos nós, condenados, sentenciados à morte pela escravidão do pecado que nos dominava, que nos fazia errar e nos afastava de Deus. E hoje, então, nós temos o caminho de volta para Deus. A oportunidade de nos voltarmos para Deus está na pessoa de Jesus. Jesus. Cristo, Jesus Cristo, ele obedeceu ao Pai e morreu numa cruz como uma ovelha muda. Uma ovelha muda. Interessante isso, né? A palavra de Deus fala em Filipenses 2,8, e achado, Cristo achado na forma de homem, Cristo se fez carne, a palavra se fez carne, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Cristo, ser humano Jesus, foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz.
Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, já ouvi essa oração, irmão, na igreja aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi uma oração, foi João Batista que disse. João 1,29, Evangelho de João 1,29 diz assim: João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você vai ler o Antigo Testamento, quando da existência do templo, você vai ver que as pessoas traziam ofertas, traziam sacrifícios em substituição aos seus pecados. Traziam ovelhas sem máculas, sem manchas, para que o sacerdote então, degolasse aquela ovelha, derramasse o sangue dela. Então, o pecado que era do ser humano que trouxe a ovelha, recaía sobre a ovelha morrendo. Estão entendendo? Ou seja, deveria ter morte para que o outro continuasse a viver. O pecado deveria receber a sentença de morte para que fosse absolvido e continuasse a viver. E Cristo, então, diz João Batista, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Cristo é a oferta de Deus, é o Cordeiro que Deus deu para morrer em nosso lugar, derramar o seu sangue, para que nós não precisássemos derramar o nosso sangue por nossos pecados. Se bem que a gente não conseguiria nunca ter perdão dos nossos pecados, porque somos pecadores. Mas Cristo, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem erro nenhum, morreu puro por nós. E Deus aceitou esse sacrifício. E Deus aceitou esta oferta de amor. E por causa desse sangue, hoje nós temos o perdão de nossos pecados, se nós nos arrependermos. Se nós nos arrependermos. A cruz é sinônimo de maldição. A palavra de Deus fala que Jesus morreu a nossa morte. Romanos 5, do 6 a 8, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não tinha nem nascido e Deus já te amou. Deus já me amou, entregou o seu filho a morrer numa cruz. A cruz de Cristo é a maldição que recaía sobre o ser humano. E Jesus foi a esta cruz por nós, o nosso herói, o nosso Salvador. Jesus Cristo. Lembra da oração do Getsemane? Antes de ser preso e antes de ser crucificado, o que Jesus disse na oração dele, em agonia, em que ele transpirava gotas de sangue? Ele disse o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã? É porque estava caindo sobre ele o peso do seu pecado. A condenação, a maldição. Ele estava assumindo a nossa maldição. E deveria suportar a morte. E deveria receber a culpa em si. Deveria receber as pisaduras para que nós fôssemos sarados. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, estava transfigurado naquela cruz. Jesus Cristo estava humilhado naquela cruz. Jesus Cristo morreu como um malfeitor, como um amaldiçoado por Deus o Pai. Lembra de Jesus falando para Deus na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que será que Jesus falou esta frase lá na cruz? É porque verdadeiramente ele estava levando sobre ele a carga pecaminosa de toda a humanidade.
E Deus, o Pai, então ali não o ampara. Porque ele deveria receber esta carga em si mesmo, sendo o Cordeiro de Deus e morrendo em nosso lugar. Ele deveria levar esta carga de condenação. Por isso ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ali era Jesus e as nossas iniquidades. Ali era Jesus da cruz e as nossos pecados, nossas misérias. Era Jesus, nossas imundícias, era Jesus. A nossa indiferença era Jesus levando na cruz. A nossa intolerância, a nossa falta de fé, as nossas blasfêmias contra Deus. Ali estava levando Jesus na sua cruz. Por nós, por mim, por você. Por amor. A palavra de Deus diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus Pai amou o mundo. Eu não era nem nascido, você não era nem nascido. E Deus te amou, porque sabia que sem Jesus, nós não teríamos salvação. Sem Jesus, o ser humano não poderia voltar a ter comunhão e a voltar a ter intimidade, a morar com Deus. Ou você tem dúvida que o ser humano foi criado por Deus para estar com Ele no paraíso? O ser humano Deus criou para habitar com Ele no paraíso e ter comunhão, intimidade com Deus no paraíso. Ou seja, o paraíso deve ser o destino do ser humano com Deus. Sempre foi a ideia de Deus, sempre foi o plano de Deus isso. O céu é o nosso lugar. Mas para ir para o céu eu tenho que passar pela cruz de Jesus, senão eu não vou para o céu. Eu gosto de frisar que João 3,16 fala que o ser humano que crê em Jesus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Irmão, simples entender, se existe vida eterna, também existe morte eterna. E morte eterna o que é, Fernando? Morte eterna é eu dar as costas para Deus, eu não aceitar o sacrifício de Jesus por mim, é eu deliberar em não querer a este Deus na minha vida, é eu deliberar seguir a outros deuses, eu tenho o passaporte carimbado para o inferno. A pessoa que não crê em Jesus, que não aceita aquilo que Ele fez por amor, por esse ser humano que Deus criou, logo está dizendo: eu não quero Jesus na minha vida. Se eu não quero Jesus na minha vida, então eu não tenho direito ao céu. Já que Jesus é o caminho que vai ao Pai, que leva ao Pai. Existe vida eterna, existe morte eterna. Não quero assustar ninguém. Eu quero dizer que a oportunidade de escolha é hoje. A oportunidade da escolha, enquanto temos vida, é nesta terra aqui, neste corpo aqui, em que nós nos achegamos ao Senhor arrependidos, pedimos perdão de nossos pecados, e Ele nos purifica de nossos pecados pelo sangue que foi derramado, Cordeiro de Deus, o sangue derramado, e nos purifica. Então, com o preço do sangue de Jesus, o Pai nos compra para si, e agora somos chamados de filhos. Volto a frisar, nem todos são filhos de Deus. Como assim, Fernando? Filho de Deus que recebe o título, a honra, a autoridade, o direito de ser chamado filho de Deus, é aquele que nasce de Deus. Como nascer de Deus? Nascendo de Deus quando aceitar a Jesus no seu coração, como seu Senhor e Salvador de todo o coração. Aí, nesse exato momento, o ser humano nasce de Deus e não da carne, não da vontade humana, mas de Deus. Eu aceito o que Jesus fez por mim numa cruz. Não se trata de uma religião, não se trata de uma igreja, não se trata de uma filosofia, se trata de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Aleluia! Você e eu precisamos do Salvador, que é Jesus. É dele que nós precisamos. Quando tudo mais falhar, quando tudo mais se apagar, ficarão as suas palavras e Jesus será exaltado e só Ele será adorado, porque só Ele é Deus de verdade. Aleluia! Aleluia! Você que está ouvindo esta palavra, você que está me vendo também, é instigado, estimulado
a ter esta aliança com Deus, a saber que a cruz de Cristo, que para ele foi maldição, para nós vai trazer bênção, traz bênção. Romanos, a palavra de Deus fala em Romanos 3, 23, 24, assim, olha só, porque toda a humanidade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, toda a raça humana pecou e está afastada de Deus, da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, para sermos justificados, para voltarmos a ter comunhão com Deus, para voltar e podermos chamar Deus de Pai, nós temos que passar pela redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, pela cruz de Cristo. Pela cruz de Jesus. Eu tenho que saber que Jesus morreu por mim numa cruz, que ele se fez maldito. A cruz é maldição. A cruz é desprezo. A cruz é sacrifício. A cruz é dor. A cruz é desonra. A cruz é pecado. É sentença de morte. A cruz é sentença de morte. A cruz é maldição. Porém, esta maldição se tornou em bênção para nós. Aleluia! Cristo morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. A Bíblia nos fala que o Pai, que Deus Pai, ele aceita então o sacrifício de Jesus. Porque é perfeito o Cordeiro de Deus. Deus aceita esse sacrifício. Deus mesmo ofereceu o seu Cordeiro em nosso lugar. Cordeiro puro, santo, verdadeiro, a morrer no nosso lugar. Então Deus aceita esse sacrifício. E através do sacrifício de Cristo nós temos a comunhão com Deus. Então a morte de Jesus na cruz resulta em vida para nós. Se Cristo morreu a nossa morte, nós temos o quê? A vida em nós. Pela morte de Cristo. Aleluia! Irmão, irmã, o que Deus viu em você? O que Deus viu em mim para morrer no meu lugar, no seu lugar? O que você fez de tão bom que te daria o direito de Cristo morrer por ti numa cruz? Nada. Nada. Não existe nada de bom em nós justificável para que Jesus morresse por nós. Nada, nada, nada. Mas a palavra de Deus nos explica por que isso. Porque Deus amou. É por causa do amor de Deus, é por causa do amor do Pai. O Pai nos ama, o Pai nos quer de volta. Deus deseja, a palavra de Deus diz assim, que Deus deseja que todo o homem se salve. Por isso ele enviou seu filho a morrer. Então Deus ofereceu o seu filho para que todo aquele que nele crê, para que a pessoa que nele crê tenha vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Você está entendendo dessa escolha? Você está entendendo que eu e você, que o ser humano tem uma escolha? E que deve fazer essa escolha? É pessoal. É individual. É eu e você, é a pessoa, você que está me vendo, ouvindo, decidir-se por Jesus. É você que tem que tomar essa decisão. Ninguém vai tomar essa decisão no seu lugar. Ninguém pode. Ah, mas eu tenho meu pai e a minha mãe que oram por mim, intercedem por mim. Glória a Deus, beleza. Mas a decisão um dia chegará na tua vida em que você vai ter que se arrepender dos seus pecados, chegar diante de Deus e se humilhar dizendo: eu sou um miserável, pobre pecador, pecadora, e preciso do perdão do Senhor na minha vida. Pai, me perdoa. Me perdoa. A morte de Jesus significou para nós absolvição da sentença de morte. A morte de Jesus na cruz, com o derramar de seu sangue, nos trouxe absolvição. O que é absolvição? Olha, tem aqui a condenação de pecados, eu agora absolvo. Não tem mais. Não tem mais culpa. Não tem mais culpa. Romanos 1, 2 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há. Nenhuma condenação existe mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne ou as suas vontades, ou pecando inveteravelmente,
mas andam segundo o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes dirige. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se eu estava debaixo de morte e de pecado, agora estou debaixo de vida. Jesus, em João, capítulo 10, versículo 10, fala que o ladrão veio para roubar, matar, destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E lembrando que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. João 1,7 diz assim, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou seja, o sangue do Cordeiro de Deus que nos purifica do pecado. Pela cruz, Cristo nos reconciliou com ele, com Deus. Romanos 5, do 10 em diante, eu vou ler aqui para vocês. Porque se nós, antes, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte lá na cruz de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação com Deus. A maldição da cruz nos trouxe a bênção da reconciliação com Deus. A cruz nos aproximou, nos religou com Deus. Religião, religare, nos religou com Deus. A cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus por nós. Que eu entendo, que está aqui bem gravado no meu coração. Colossenses 1, 21, 23 diz assim. Antes, vocês estavam separados de Deus, eu e você. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Livre de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, pela morte de Cristo, o Senhor nos reconciliou com o nosso Pai. Podemos chamar Deus de Pai. Podemos limpar nossa vida das imundícias do pecado pelo sangue de Jesus todos os dias. Todos os dias. Porque somos pecadores falhos. Mas se nos arrependermos, Ele nos perdoa dos pecados. E para finalizar, diz a palavra em 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, Deus não nos destinou para a ira dele mesmo, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, quer vivos, quer mortos, vivamos unidos a Ele para sempre. Vivamos unidos a Ele para sempre. Ou seja, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, a cruz de Cristo nos levou da maldição à bênção. Da maldição à bênção. Então, a cruz de Cristo não é, irmãos, não é a cruz que salva, não é aquele objeto, sabe? Não é isso que salva. Não foi a cruz, o objeto cruz que salva. Não é a cruz que expulsa demônio, não é isso. Mas é a obra que foi feita na cruz por Jesus, aquele que morreu nesta cruz. É Ele que nos salva. O Cordeiro de Deus que foi pregado na cruz. Não é a cruz. O símbolo da cruz, a obra na cruz é que nos salvou. A obra de Jesus na cruz é que nos salvou. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Eu quero ver se consigo cantar uma canção para vocês, com vocês. E depois vamos orar, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou.
do seu sofrer participar. Da sua obra vou contar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor. Por seu amor, Deus, nós fomos constrangidos a nos aproximarmos de Ti, Senhor, e a entendermos que o sacrifício de Jesus na cruz nos libertou da escravidão, do pecado, nos libertou da condenação, da morte. Senhor Jesus, muito obrigado por teu sacrifício na cruz por nós. E eu quero dizer, Senhor, eu e este irmão, irmã, este amigo, esta amiga, Deus, vendo a este vídeo, que o teu sacrifício não é em vão, não foi em vão. Nós estamos aqui, Senhor, para firmarmos contigo uma aliança de fé, uma aliança de amor, recebendo primeiramente o teu amor por nós, a oferta de amor, em que o Senhor fez lá naquela cruz por nós. Quando morreu a nossa morte, levou sobre si os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos o acesso ao Pai, para que a humanidade pudesse ter o caminho de volta ao Pai. O caminho de volta ao Pai passa pela cruz de Jesus. O caminho de volta ao Pai passa por Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, firmamos esta aliança, firmamos, Senhor Deus, este pacto de amor contigo. Deus, recebe a aliança de cada pessoa que está vendo, Pai Santo, este vídeo. Que Deus se quebranta o coração e se arrepende de seus pecados e te pede perdão, Senhor. Recebe tu nos céus, Senhor, essa dedicação de palavras, mas não só de palavras, de coração inteiro, sincero, Deus, que se entrega e que se rende aos teus pés, arrependidos, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os teus filhos e filhas, para que recebam da graça de Deus, do poder de Deus, em nome de Jesus, Pai. Todas as pessoas também que estão pedindo oração, recebam da parte de Deus o toque, pedindo oração por seus familiares, sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Que estão nos hospitais, recebam a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, em nome de Jesus. Pai, entra com provisão, entra com misericórdia, Senhor, entra com salvação. Jesus, Tu és o Salvador. Pai, eu abençoo os Teus filhos, libera uma palavra de vitória, de resposta, de solução. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão buscando no Senhor uma saída. Pai, dá essa saída, a saída é Jesus, a resposta é Jesus. Jesus vem com provisão.
financeira, vem dar o trabalho àquele que precisa, Senhor, vem dar a saúde àquele que precisa, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, todos que estão me vendo, ouvindo, recebam a bênção de Deus, recebam milagres do Senhor, recebam a graça de Jesus, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela é transferida em poder e autoridade a você que está ouvindo a palavra de Deus, a live do Senhor Jesus. Essa live não é minha, essa live é do Senhor Jesus para te abençoar. Então recebe a palavra de Jesus, a vitória de Jesus em tua vida agora, em nome de Jesus. Todo mal saia, todo espírito de enfermidade saia, toda dor saia, toda doença saia, em nome de Jesus. Toda briga, intriga nos lares sai em nome de Jesus. Todo espírito do mal sai em nome de Jesus. E as vidas sejam libertas e abençoadas para a honra e glória do Senhor. Receba a bênção, receba a paz, receba a saúde, e toda depressão vai embora em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Receba a graça de Deus agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Assim chegamos a mais uma final de live, de um vídeo, em que podemos juntos, rapidamente, ouvirmos da palavra de Deus o que a palavra de Deus diz sobre a cruz. A cruz que para Jesus foi maldição, mas que para nós é bênção. Porque alguém morreu em nosso lugar. Esse alguém é Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime, e até uma próxima, em nome de Jesus.